sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Animal, um programa do curso de Medicina Veterinária em parceria com o Canal 4. Nosso programa traz temas sobre a medicina veterinária para a população. A gente tem falado bastante sobre a medicina veterinária, sobre o nosso curso, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o programa de aprimoramento veterinário. O que é o programa de aprimoramento, como ele funciona. E para isso a gente tem duas convidadas muito especiais que são aprimorandas aqui no nosso hospital veterinário. O nosso hospital veterinário conta com aprimorandas tanto em pequenos animais, também em grandes animais. Hoje a gente tem duas aprimorandas de pequenos animais, a Laura e a Isadora. Tudo bem, meninas? Sejam muito bem-vindas. Falei um pouquinho de vocês, que áreas que vocês trabalham. Boa tarde, meu nome é Isadora, eu sou residente em clínica cirúrgica e anestesiologia de pequenos animais. Estou no meu segundo ano do aprimoramento. O aprimoramento em clínica cirúrgica, basicamente, ele se dá ali na questão da vivência mesmo. Então, a gente tem, né, toda essa vivência cirúrgica, desde a parte da clínica, quando o animal dá a entrada, até realmente ali o procedimento cirúrgico, anestésico. A gente acompanha todas essas etapas. Sempre, é claro, com o acompanhamento dos professores. Então, hoje a gente tem 3 professores que acompanham a gente em toda essa jornada, né, nesses 2 anos do aprimoramento. E, assim, um programa muito bom, não deixa, não falta em nada, né, com a gente como profissional. É claro que é uma pós-graduação mesmo. Então, muitas das vezes os tutores eles têm essa, né, dúvida. Então, vocês são médicos veterinários? E sim, nós somos médicos veterinários. Nós realmente estamos ali para ganhar mesmo essa vivência como profissionais. Boa tarde, Bia. Meu nome é Laura, sou aprimoranda da clínica médica. E a parte do aprimoramento na clínica médica também consiste, né, nessa parte de colocar em prática tudo que a gente aprendeu na faculdade e vivenciar a clínica médica. Então, a gente atende desde a triagem até os exames laboratoriais, exames de imagem. Às vezes precisa passar algum caso para as meninas de cirurgia. E tem todo esse trabalho em equipe. Às vezes também a gente precisa fazer uma sedação, participar ali da anestesia, trabalhar em equipe. Mas é o momento que a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu durante esses longos 5 anos de faculdade. Pessoal, então, para vocês entenderem, o aprimoramento, ele funciona quando você já é formado, é para você ter uma prática profissional supervisionada. Quando você sai para o mercado de trabalho e você tem um auxílio, para você não sair sem a experiência, porque por mais que tenha durante os 5 anos várias vivências, você não é o responsável pelo caso. Então, no aprimoramento ou na residência é quando você consegue atender, crescer profissionalmente, mas tendo uma supervisão. E por que vocês escolheram fazer aprimoramento? Por que vocês não foram direto para o mercado de trabalho? Bom, acho que essa é uma questão que acho que todos os recém-formados têm, né? Quando acaba o período da faculdade, que quando acaba realmente a gente se sente muito, às vezes, despreparado, principalmente em relação à prática. Eu sei que a Laura também, fiz estágio praticamente a graduação inteira, então eu tinha ali uma boa base, mas ainda faltava alguma coisa. E como, né, eu sempre gostei muito dessa parte cirúrgica e pretendia seguir nessa área de anestesia também, foi, acho que, a melhor opção. E eu realmente não me arrependo. Eu acho que, às vezes, fazer realmente uma pós-graduação, um curso, não seria tão... não teria essa experiência tão enriquecedora quanto realmente o aprimoramento traz para a gente como profissionais. Eu acredito que o principal diferencial do aprimoramento, quando comparado com uma pós-graduação, é a prática mesmo. Sim. Então, lógico que a gente estuda teoria, então alguns casos que a gente pega, a gente tem que estudar, tem que ir num livro, porém a prática clínica, a prática de você estar ali, de você conversar com o tutor, de você conseguir atender, de você ter que tomar as decisões, é totalmente diferente. Esse é um dos motivos da gente escolher o aprimoramento. E, além disso, a gente também tem os professores como apoio, né? Então, a gente consegue discutir os casos, ter o apoio dos professores, e essa faz total diferença na nossa vida profissional no futuro. Eu falo, quando eu fiz a residência, parecia que era, tipo, 10 anos em 2. Você condensa um aprendizado de muito tempo em 2 anos, porque a rotina é muito intensa, né? Então,
tanto a rotina de atendimento como também o tempo, né? A dedicação que vocês têm, né? É dedicação exclusiva. Então, é uma rotina puxada das 8 às 6, de segunda a sexta, às vezes final de semana, às vezes de noite. Então, assim, é se dedicar durante 2 anos para o aprendizado, né? E para o crescimento. Qual foi a maior dificuldade que vocês sentiram no aprimoramento? Bom, eu acredito que a minha maior dificuldade foi realmente conseguir me comunicar com os tutores. Então, assim, muitas das vezes as pessoas chegam e vêm, né? A gente tem 20 e poucos anos. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, você é atendida por uma pessoa que tem 20 anos a menos que eu. Mas isso é muito difícil, foi muito difícil no começo por conta disso, para a gente conseguir se comunicar, conseguir transparecer aquilo que a gente quer que o tutor entenda, sabe? Muitas das vezes o tutor não entende o que está se passando com o animal dele, a forma correta que deve ser tratado, e isso foi muito difícil para mim em específico no começo. Hoje em dia nem se compara, assim, já é outro tipo de experiência, sabe? Ao longo desse tempo eu consegui, acho que hoje em dia eu consigo bem melhor do que quando eu entrei, pelo menos. Eu imagino, porque você passar, né, a informação técnica de uma forma simples, mas de uma forma eficiente, né, que o responsável entenda, é muito desafiador. Eu também tinha essa dificuldade, e ainda mais por a minha voz ser muito fina, e aí acha todo mundo, que bonitinha, mas quando o adulto responsável vem, então, eu sou o adulto responsável, né? Então, acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo também, né? A se comunicar e a se portar no atendimento também. Porque essa parte da conversa com o tutor a gente não aprende na faculdade, né? A gente aprende na prática, assim, um estágio, fazendo o aprimoramento. E outra dificuldade também que eu enfrentei, assim, é conseguir passar tudo aquilo toda aquela conduta que eu tenho para a ficha. Então, deixar tudo bem certinho, bem anotado. Ter esse controle que também é parte do médico veterinário, né? E a gente não aprende, a gente tem instrução na faculdade, mas a gente só vai aprender isso na prática mesmo quando a gente começa a trabalhar. E é uma parte muito importante para o médico veterinário. É verdade, porque a ficha é o documento desse paciente, né? É o resguardo do paciente e do profissional. Isadora, que está acabando, né? Acabando mais ou menos, falta 6 meses. Você acha que você está muito mais preparada? Você se sente mais confortável, assim? A Isadora de ano passado, começo do ano passado para esse ano. Sim, 1000 vezes. Nossa, com certeza. Principalmente em relação também aos procedimentos cirúrgicos. Eu lembro quando eu entrei, né, que eu era R1, eu tinha muita insegurança. Eu dependia dos professores, assim, 100% estarem ali comigo, né? Hoje em dia eu consigo me desenvolver bem melhor, principalmente na questão cirúrgica, anestésica. É claro que a gente sempre, né, pede orientação, supervisão dos professores. Porém, eu sinto que hoje, se eu precisar, né, ali passar por um procedimento cirúrgico com algum animal, ou às vezes até anestesiar, atender, às vezes até uma emergência, a questão da clínica médica também é uma coisa que, mesmo que não seja a minha área, é uma coisa que a gente acaba que aprende, sabe? Então, me sinto 1000 vezes mais preparada do que realmente quando eu entrei. E você, Laura, nesse pouco tempo que parece que foi uma eternidade, né? Como que tá sendo? Tá sendo maravilhoso. Eu aprendi muita coisa também. Parece que foi 5 anos em 2, assim, 4 meses que eu fiquei, já aprendi muita coisa. E tá sendo uma experiência incrível. Eu tô conseguindo aprender além da veterinária. Então, igual a Isadora comentou, aprender a lidar com o tutor, a conversar, a conseguir transparecer aquilo que você quer falar para a pessoa. É uma experiência que vale a pena. E qual vocês acham que foi o caso mais desafiador que vocês atenderam? Tanto tecnicamente como emocionalmente, porque querendo ou não, né, o emocional tem uma influência bastante, né, na nossa profissão, lidando com os tutores também. Qual foi, assim, o que mais marcou vocês até agora? Eu acho que o que mais me marcou, que realmente eu nunca vou esquecer, foi um tutor que eu atendi, que era um menino, assim, mais ou menos da minha idade. E ele tinha um animalzinho idoso já. O animalzinho era da mãe dele, que já havia falecido. E ele era um cãozinho, assim, de muito apoio emocional para ele, sabe? E ele era um cãozinho paraplégico, que tinha, né, as limitações que todos
animal paraplégico tem, né? Então, questão a urinar, defecar, enfim, e o tutor acabava que tinha muita dificuldade. E aí a gente conseguiu, né, tratar ele, mas no fim a gente acabou tendo que fazer eutanásia por algumas outras complicações. E foi uma coisa que me pegou muito, sabe? Porque, assim, é claro que a gente recebe muitas pessoas que a gente vê que não dá tanta importância para o animal. Mas quando é uma pessoa que realmente dá importância, que realmente está lutando pelo animal, é muito difícil. Assim, é uma questão que realmente abala muito a gente como profissional. E o meu, até agora, foi o paciente que eu peguei doente renal também, que vivia sozinho com a tutora. E ele era um filho, assim, para a tutora e ela transpareceu esse amor pelo animal. E aí eu meio que peguei amor pela tutora, pelo animal. E devido a complicações também, foi necessário realizar a eutanásia e foi algo bem sentimental para mim, assim, porque eu sabia do amor dela pelo animal, do quanto ele era importante na vida dela, né? E ela se tornou muito importante para mim. E eu fiquei bem abalada, mas faz parte da profissão. Sim, eu acho que o bom do aprimoramento é que a gente aprende essas coisas que a gente só vai aprender atendendo em grupo, em equipe, né? Porque a gente aprende que a gente não vai salvar todo mundo, que a gente não vai curar todo mundo, que tem dias que a gente vai perder sim, né? E que a gente tem que tomar decisões difíceis. Mas eu me sentia muito acolhida na minha residência porque eu não estava sozinha. Então, eu sabia que se eu tinha um dia difícil, eu tinha alguém para estar lá comigo. Eu tinha minhas R-parças para, se eu tivesse uma eutanásia que fosse mexer muito comigo, que entrasse comigo na sala de procedimento. Então, e eu trabalho com vocês diretamente, então eu vejo, né, a parceria de vocês. Como que é para vocês trabalhar em equipe? Eu acho que a nossa equipe de residentes é uma equipe bem unida. E isso faz a principal diferença. Tanto que nesse dia mesmo, que foi um dia difícil para mim, a minha R-mãe que me apoiou e estava ali, sabe? As outras meninas, óbvio, que estavam lá também. Porém, quem fez o procedimento, tomou a frente de tudo, foi a minha R-mãe nesse caso. Então, a gente trabalha muito em equipe lá em Pequenos e isso ajuda muito na rotina, ficar mais leve, a gente conseguir lidar melhor com os casos. Não só nessa parte emocional, mas quando a gente tem algo que a gente não consegue pensar sozinho, por exemplo, e precisa de ajuda para pensar em grupo, eu acredito que funciona muito bem a nossa equipe. A gente tem umas fotos de vocês trabalhando, vamos ver. Aí, ó, essa daí vocês estão trabalhando tanto em equipe que vocês estão no outro setor. A gente ajuda até em grandes. Aí, ó, vocês estão fazendo o quê? Um curativo? Um curativo. Era um animalzinho que precisava de bastante gente para fazer o curativo. Aí elas foram chamar a gente lá em Pequenos. E olha que legal, só mulher trabalhando com grandes. Só mulher. Aí essa daí são vocês 6, né? Essa é a nossa equipe de pequenos animais. Só mulheres. Só mulheres também. Hoje em dia a veterinária está sendo dominada pelas mulheres. E é muito legal trabalhar com o time e ver o quanto que vocês se apoiam. Aí, ó. Todo mundo de uniforme. E vocês sentiram que vocês cresceram muito? Nossa, com certeza. Assim, principalmente nessas questões que a gente comentou, né? Então, na parte de se comunicar, transparecer o que a gente quer dizer com o tutor, passar a questão de tratamento, diagnóstico, prognóstico. São questões, assim, que a gente realmente, uma comunicação clara é muito importante nesses momentos. Outra coisa que eu senti bastante diferença é no pensamento clínico, né? Depois que a gente começa a colocar em prática, a gente começa a perceber que você começa a linkar as coisas de uma forma mais fácil. A correlacionar, né? Isso. Eu acho que eu sentia muito que minha mente abria, assim, que as coisas iam ficar... No começo, eu pegava um caso que eu falava, meu Deus, e agora? Por onde eu começo? E depois vai ficando natural, né? Vai fluindo, as coisas fluem melhor. E mesmo em casos desafiadores, as coisas fluem melhor porque a gente tem uma base boa. De habilidades que vocês desenvolveram, vocês falaram bastante da comunicação.
que outras habilidades vocês sentem que vocês desenvolveram? Tanto técnicas, mas também no crescimento profissional de vocês e pessoal. Eu acho que uma coisa que eu tinha muita dificuldade era no quesito de liderança. Então, no hospital veterinário, a gente conta com a ajuda dos monitores, estagiários, até mesmo os próprios funcionários do hospital. Eles são pessoas que estão ali realmente, né? É claro que eles estão ali na questão dos estudantes para aprender realmente, aprimorar o conhecimento deles, mas para ajudar a gente também. E no começo eu tinha muita dificuldade nisso. Então, de saber liderar os meus monitores, de saber liderar uma equipe. Assim, é claro que tem vezes que a gente tem que ser mais firme, realmente dar algumas ordens para eles, para realmente direcionando eles em toda essa questão. E isso é muito legal também, é muito legal ver os monitores se desenvolvendo, porque eles chegam no início muito cru, assim. Então, a gente vai acompanhando eles ao longo do tempo, até eles mesmos percebem, falam, nossa, agora a gente já está conseguindo formar raciocínio clínico, a gente já está conseguindo melhorar. Então, acho que esse foi um desafio também para mim em relação a isso. Em relação a habilidades técnicas, eu acredito que também a questão de ser R2 e ter, né, 2 pessoas, então, 2 aprimorandos para a gente meio que cuidar ali, que nem a Laura falou, a gente é chamada, eu e a Melissa, né, somos chamadas de mães nesses momentos por conta disso, porque a gente tá o tempo inteiro ali ajudando elas, auxiliando elas em todas as questões técnicas, enfim, e isso também acaba sendo... No começo é desafiador, mas hoje a gente não se vê sem elas. Eu acredito que uma parte muito importante, tanto para a parte profissional e pessoal, pelo menos para mim, foi aprender a ouvir, sabe? Então, ouvir outras opiniões, conseguir debater, ter mais uma mente mais aberta para conseguir ter esse entendimento de que você não sabe tudo, que você tem que ouvir as outras pessoas, você tem que trabalhar em equipe, ter paciência. Então, acredito que isso está me ajudando bastante na residência para a parte profissional, porque a paciência, aprender a ouvir, faz parte de qualquer ambiente de trabalho, né? E a gente consegue desenvolver bastante isso durante a residência. E é bem isso que você falou, porque vocês estão tendo o intensivão do mercado de trabalho, né? Apesar de vocês terem, né, a nossa supervisão dos professores, vocês vivem uma intensidade da rotina, né, com lidar com liderança, igual a Isadora falou, de lidar com problemas entre um monitor e outro, funcionário. Então, vocês têm essa vivência que é muito bom quando vocês saem, que vocês sabem resolver conflitos. E isso é muito importante. E a Isadora falou isso de virar R1 para R2 é muito doido, porque você dorme num dia e você tem as suas R-mães e, de repente, você virou R-mãe. E parece que vira uma chave, né? No começo é meio desesperador mesmo. E você tá com medo de ser R2, Laura? Ou ainda não... Eu acho que ainda não bateu esse medo, né? Porque falta mais 6 meses. Mas a gente já vai trabalhando essa ideia, né? Então, a gente já vai pegando elas de exemplo, vendo mais ou menos o que tem que fazer, sabe? Eu acredito que só vai virar a chavinha quando realmente mudar e virar R2, sabe? Mas elas são ótimas R-mães, são ótimos exemplos e a gente... pega elas, né, como exemplo de liderança, de proatividade, de ter paciência, porque elas têm muita paciência com a gente, ensinam muita coisa. Então, que a gente continue nessa caminhada que elas estão. Harmoniosa, né? Ainda bem. Isa, quando eu estava acabando a residência, estava me batendo assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Como será que vai ser? Onde que eu vou trabalhar? Será que eu vou ter emprego? Você já começou a ter esse sentimento? Como que você está nesse último semestre da residência que a gente vai começar? Nossa, Bia, assim, todos os dias eu penso nisso. Quando eu entrei aqui, né, eu tinha meio que um plano assim, traçado, porque eu sempre quis, né? Sempre tive a vontade de me especializar em oftalmologia desde o começo. Hoje em dia, ainda é uma vontade, porém, eu começo realmente a pensar, é um pouco desesperador, mas eu sei que o aprimoramento é uma coisa que abre muito as portas. Então, eu vejo, por exemplo, os meus R2, né?
eles foram realmente encaminhados pelos professores. Sim. Então, os professores daqui realmente abriram as portas para eles, por serem pessoas que eles confiavam, que sabem, né, que sabem trabalhar, são pessoas proativas. Então, eu espero realmente que eu sei que vai dar certo, tomara que dê certo. E eu sei que vai dar tudo certo. É bem isso, eu acho que a residência abre muitas portas durante, mas também após. Eu vejo, já faz um tempo que eu saí da residência, mas mesmo assim, as portas que eu construí lá atrás até hoje. Então, assim, é muito legal de ver o tanto que abre porta e não falta emprego. Então, isso é uma coisa assim, não falta emprego. Graças a Deus, não foi um problema para mim, nem para as pessoas que fizeram residências comigo. Vejo também para o pessoal que saiu ano passado, não é um problema. Eu acho que é um diferencial mesmo no currículo de vocês. Sim. Acho que vocês estão muito encaminhadas. Vamos ver, a gente tem sempre um momentinho da palavra do aluno. Vamos ver o que nossos alunos estão fazendo. Vamos ver se é algum monitor nosso que vai falar hoje. Meu nome é Maria Júlia Marino Craco, eu sou de Lins, interior de São Paulo. Tenho 21 anos e eu escolhi a Unimar porque eu sempre gostei muito da estrutura da faculdade e quando eu fui pesquisar sobre a nossa nota no ENAD, a gente é nota 4, então eu achei isso muito interessante. Os hospitais que tem disponível aqui também achei interessante e foi basicamente por isso que eu escolhi. Desde pequena eu sempre simpatizei muito com animais, muito mais do que pessoas, então como um trabalho e uma profissão para o resto da minha vida, eu achei que eu ia me identificar muito e ia ser feliz fazendo isso, então foi por isso. Eu já fiz estágio na clínica de pequenos e no hospital de grandes e eu gosto muito, os monitores ajudam horrores, eles são super bem estruturados e ensinam, ajudam muito, os residentes também. Gosto muito, principalmente o de grandes, que eu tenho um apego maior. Inclusive estou cursando esse semestre, fazendo esse semestre. E tô gostando bastante. Vocês duas são formadas aqui pela Unimar, né? Sim. E foram monitoras também? Eu fui monitora de semiologia. Eu fui monitora também, porém fui de anatomia topográfica e animal. Bom, para a cirurgia ajuda muito, Sim, né? demais. O que vocês mais gostam de atender? Qual que é o caso que vocês mais gostam? E check-up não vale. Eu sou um pouco doida. Eu acho que eu gosto de intensivismo, urgência, emergência. E parece que Deus só manda isso para mim também agora no aprimoramento. É uma área que eu quero seguir posteriormente. E eu gosto bastante. E aqui a gente atende bastante também emergência. Eu acho que o que eu mais gosto é oftalmo mesmo, né? Como acho que ficou um pouco claro, mas eu amo atender tudo. Às vezes chega a úlcera de córnea, que eu tenho raiva, porque é caso de clínica. Aí eu já fiquei em cima delas e falo, gente, eu quero participar, eu quero ver. E às vezes chega animal para fazer nucleação, para fazer flap de terceira pálpebra. É super legal para mim, assim, não tem nada igual a isso. É incrível, eu amo. E se vocês pudessem resumir o aprimoramento em uma palavra, qual seria? Conhecimento. Para mim é aquisição de conhecimento infinito, assim. E acho que para mim é profissionalismo. Assim, nada como você entrar uma pessoa e sair outra pessoa totalmente diferente, com outra vivência, outras experiências e pronto para o que vier. Eu acho que o próprio nome diz, né? Aprimoramento é se aprimorar, né? Aprimorar na técnica, no conhecimento, na vivência. E vocês buscaram isso, né? Vocês se prepararam para isso, porque não é todo mundo que consegue, né? Então, vocês se prepararam ao longo dos 5 anos. Então, eu queria só que vocês explicassem, antes da gente encerrar, só como funciona para entrar, para ficar como dica para o pessoal. Bom, pessoal, para entrar, né, no programa de aprimoramento, as inscrições são sempre aos começos do ano, então, geralmente, em janeiro já sai edital, tudo certinho, sempre no site, né, da Unimar. A cada ano entra uma quantidade, então, geralmente vem especificado no edital certinho. Então, geralmente, ou são 2 de clínica e 2 de cirurgia, ou 1 de clínica e 1 de cirurgia. Ao todo, nós somos em 6, né, aprimorandos,
E cada um tem ali, né, a sua área especificada certinho, com as demandas, o que cada um atende. O edital mostra também quais que são as matérias que são cobradas, né, na prova, no processo seletivo. Então, o processo seletivo ele é composto pela prova escrita, uma entrevista e a análise, né, psicológica. Então, eu acredito que seja isso. O aprimoramento é no Hospital Veterinário da Unimar, né? É importante falar também. Nós funcionamos, né, durante os dias da semana, então de segunda a sexta. Porém, né, como a própria professora Beatriz já disse, é uma coisa que se estende, né, um pouquinho ali e vale muito a pena para quem tem interesse de fazer. A gente indica muito que vocês façam, porque realmente muda a vida da pessoa. E tem também a análise do currículo, né? E já aproveitando o gancho, mas é muito importante essa parte do currículo, porque a gente constrói ela durante a faculdade. Sim. E ela faz muita diferença, que foi no nosso caso de clínica, né? A nota das provas, tudo foi muito parecido, e o que fez total diferença foi o currículo. E o currículo a gente constrói ele durante a graduação, durante esses 5 anos. Então, através de publicação, de participação de eventos, uma monitoria. E isso faz total diferença para quem pretende prestar um aprimoramento, tanto na Unimar quanto em outros lugares. Então, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer ter vocês aqui falando do nosso programa. Pessoal, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, procurar nas redes sociais. A gente tem sempre o edital no site da Unimar. Também, final do ano, fiquem ligados que vai abrir vaga de novo. É uma oportunidade muito boa. E obrigada, viu, meninas? Muito obrigada, Bia, pelo convite. A gente se vê no próximo programa, pessoal.